Bom dia, pessoal. A gente vai falar hoje sobre funções trigonométricas. A gente vai continuar nosso estudo aí. E eu vou precisar que vocês prestem bastante atenção nessa matéria de hoje, porque ela é primordial para a gente conseguir entender e ir para frente aí com o nosso conteúdo, beleza? Olha só. Então, quando a gente fala de função trigonométrica, a gente vai falar sobre a função seno, a função cosseno, essa é a nossa aula de hoje, e vamos falar sobre exercícios. Tem também a função tangente, só que a gente não vai estudar a função tangente hoje. O que é a definição da função trigonométrica, né? Então, a gente já tinha visto na aula passada que são funções cíclicas, com padrões previstos, e sempre existe um período de repetição. Uma função trigonométrica, ela tem os domínios nos reais, e a imagem dela é nos reais, né? Só quando a gente trata de conjuntos numéricos. E a gente tem que um x, ou seja, o domínio de x, ele vai se tornar o f de x, ou seja, vai se tornar a imagem. É isso aqui, ó. Eu tenho o f de x. Eu tenho o f de x, eu tenho o x se tornando o meu f de x, ou seja, eu tenho o x se tornando um y, e o y é o meu seno de x no caso da função seno. Até o mouse está travando. Brincadeira. Então, olha só. Na função seno, o que a gente tem? A função seno, ela possui o domínio e o contradomínio nos reais. Ou seja, são todos os números reais no eixo x, igual está mostrando aí na função. E eu tenho que a imagem, o que é a imagem? O eixo y, ele vai ser dado de menos 1 até 1. Olha só, esse aqui seria o máximo e esse aqui embaixo seria o mínimo. E como é que funciona? Funciona da seguinte maneira, a gente vai estar aqui, ó, e conforme eu for girando, a função seno, ela vai atingindo alguns valores, ó. E esses valores vão ser espelhados aqui, ó. Por exemplo, o seno desse ângulo vale quanto? Vale aqui. O seno desse ângulo vale quanto? Vale aqui. O seno desse ângulo vale quanto? Vale aqui. Aí a gente vai colocando o ângulo agora no eixo x, em vez de colocar o ângulo aqui ao redor do círculo. E a gente vai espelhando isso ao longo da reta. Olha só como é que vai ficar nossa função. Esse valor aqui a gente chama de amplitude, ó, ou seja, é do centro da onda até o máximo, é o chamado de amplitude. E a gente tem ainda separado por quadrantes, igual aqui, ó, daqui até o 90 graus aqui, que é π sobre 2 em radianos, a gente tem o primeiro quadrante, né? A gente tem o primeiro quadrante. Então, o primeiro quadrante vem até π sobre 2. Então, até aqui é o primeiro quadrante. Depois, a gente tem o segundo quadrante, que é de π de 90 a 180. Depois, a gente tem o terceiro quadrante, que é aqui de menos 1, né, de 180 até 270. E depois, a gente tem de 270 até 360, que é de 270 até 360, que é o quarto quadrante. Então, a gente tem o limite da imagem é de menos 1 até 1. Então, a gente tem que ter bem claro o que é o conceito de domínio, que é os valores de x que a função seno pode assumir, e imagem, que são os valores de y que a função seno pode assumir. Então, quais são os sinais? Os sinais a gente já viu, né? Lá no círculo trigonométrico, a gente via que no primeiro quadrante, o sinal da função ele é positivo. Olha só como é que está aqui. Ele está acima do eixo x. No segundo quadrante, também é positivo. Olha aqui, ainda acima. No terceiro quadrante é negativo e no quarto quadrante é negativo.
É aquele sinalzinho que eu coloquei para vocês, né? A gente tem um círculo trigonométrico positivo em cima e negativo em baixo. Então, um resumo da função seno é o seguinte: o domínio dela, os reais, o contradomínio, os reais, a imagem é de -1 até 1. O período dela, o que é período, gente? Período é o quanto que ela demora para completar uma volta. O período da função seno, ela é 2π, ou seja, quando dá 2π, ela completa uma volta. E o sinal a gente tem positivo no primeiro e segundo quadrante, negativo no terceiro e quarto. Então a gente já viu isso tudo aí na nossa matéria. O que mais que a gente tem? Qual a posição central? A posição central é quando o y é zero, ou seja, a gente tem nosso y, ela vai variar para cima e vai variar para baixo. E a gente tem ainda o valor da amplitude, quanto que ela vai variar para cima? Ela vai variar 1 unidade para cima, né? E o mesmo tanto que ela vai variar para cima, ela vai variar para baixo. Por isso que a gente chama de amplitude. Então, se a posição central é 0 e ela vai variar 1 para cima, significa que ela vai até o 1. Significa também que ela vai variar 1 para baixo, então ela vai até o -1. Por isso que o valor máximo da função somente seno de x é 1 e o mínimo é -1. O seno ela é classificado como uma função ímpar em relação à paridade. O que é uma função ímpar? Se você pegar o f de x, ele vai ser igual a menos f de menos x. Ou seja, não é igual a fazer f de x vai ser igual a f de menos x. Isso aqui é classificado como uma função par. Por exemplo, se tiver a função x quadrado, se você colocar -1, vai dar quanto? Se você colocar -1 no x quadrado, dá 1. Se você colocar 1 no x quadrado, dá quanto? Dá 1 também. Então, essa função aqui é uma função par. Uma função ímpar, eu tenho que multiplicar por -1 para esse resultado ser verdadeiro. Deixa eu pegar o apagador. Beleza. Então, olha só. Eu quero mostrar uma coisinha para vocês, antes da gente prosseguir, que é isso aqui, ó. Isso aqui vai servir muito para vocês, gente. Eu tenho aqui, ó, no site do GeoGebra, que eu também anexei aí nos nossos slides para vocês estarem acessando, tem aqui, ó, funções trigonométricas. Então, eu vou clicar aqui, nesse terceiro aqui. Quando eu abrir esse terceiro, ele vai me mostrar aqui como é que funciona a função seno e cosseno. Ó. Tá vendo que está sendo espelhado? Ó? Conforme vai girando, o meu seno ele começa aqui, ó. Deixa eu pausar. Olha só, tá girando normal, o ponto P. Quando que eu começo o seno? O seno vai começar aqui no zero, ó. Aí ele começa aqui, a função varia, ó. É a altura desse ponto P. Quando o P é zero, aqui passa em zero. Quando o P é -1, ele varia. E quando I passa a ser 2π, então ele volta a se repetir nesse ciclo. Pelo vídeo, vai estar ruim de vocês enxergarem, porque fica travando um pouco, mas é muito interessante vocês acessarem esse caso e entender como é que funciona a função trigonométrica seno. Vamos voltar aqui para nosso slide. Então, olha só. A função cosseno. O que a função cosseno ela traz para a gente? Tá. A seno a gente já viu lá que ela começa no zero. Por que ela começa no zero?
porque o seno de zero é zero. Aí a gente vai lá. Então, com a função cosseno, ela vai funcionar como? O domínio vai ser os reais e a imagem vai ser os reais. E ele vai ter a seguinte característica, ó. O intervalo da imagem vai ser de -1 até 1 da mesma maneira que a função seno. O que vai alterar, então, para a função cosseno? É porque quando eu tenho aqui o cosseno de zero, o cosseno de zero a gente lembra que é 1. Então, essa função ela começa no 1. E ela vai variando, ó, de acordo com os quadrantes da mesma maneira. Até π sobre 2 é o primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante, e esse ciclo vai se repetindo. Ou seja, se eu pegar aqui, esse ângulo aqui, onde é que está? Tem esse ângulo aqui no primeiro quadrante e tem o ângulo respectivo também, ó, no quarto quadrante. Tá vendo? Eu vou ter esse mesmo valor de cosseno aqui e aqui, ó. Porque cosseno não é meu eixo x, então eu vou olhar esses valores aqui, ó. Para esse ponto aqui, qual é o meu valor? Ele vai variar de acordo com a função. Sinais da função cosseno. Então, isso a gente já viu, né? Sinais da função cosseno, ó. Primeiro quadrante é positivo, segundo quadrante ele está abaixo do zero. Então, se ele está antes do zero, é negativo. Aqui é negativo. Depois vem o terceiro quadrante negativo e vem o quarto quadrante positivo. Então, resumo. Ele é quase idêntico à função seno. É quase idêntico à função seno. O que vai alterar, então? Vai alterar os quadrantes, né? A gente viu os quadrantes em que ele é positivo. Ele também é simétrico ao eixo y. Sua amplitude também é 1 e vai alterar aqui quanto à paridade. O cosseno é uma função par. O que significa ser uma função par? Se você fizer o cosseno de determinado ângulo, por exemplo, de π sobre 2, o cosseno de π sobre 2 vai ser igual ao cosseno de menos π sobre 2. Não precisa ser multiplicar aqui na frente por menos. Por quê? Porque o cosseno é uma função par. Beleza? Então, agora que começa a ficar legal. Por quê? Porque a gente não vai trabalhar só com seno de x e cosseno de x. Na função, ela tem algumas características, né? E a primeira transformação que a gente vai ver nas funções senoidais e cossenoidais é a transformação aditiva. Ou seja, quando eu tenho, assim, ó, quando eu tenho seno de x, por exemplo, mais π sobre 2, ou mais 3. Seno de x mais 3. Então, essa é a minha função. Se eu tenho essa como minha função, o que eu posso afirmar aqui, por exemplo? Eu posso afirmar aqui, ó, que a função ela vai se deslocar. Ou seja, eu tinha uma função seno ou cosseno, e quando eu somo com uma constante, um valor c, ela vai se deslocar. Ó. O efeito geométrico que causa. Quando c é maior que zero, ou seja, quando c é positivo, essa função ela sobe no eixo. Né? Eu estou só somando algo a uma função, então ela vai subir. Se o c for negativo, o que acontece com ela? Ela vai descer. Então, é isso que acontece. Olha o exemplo. Se eu tivesse uma função x quadrada, e se eu fizesse x quadrado mais 2, ela iria subir 2 unidades. Aqui, a função x ao quadrado. Se eu faço x ao quadrado menos 2, ela vai o quê? Descer 2 unidades. Então, é isso que acontece. Olha só. Eu quero representar a função 2 mais seno de x e a função g é 1 menos cosseno de x. Então, a função seno de x é essa em vermelho aqui, ó. Ela sai do zero. Vai entender agora, Estevão? Ela sai do zero e faz isso aqui. Essa é a função seno de x. Mas se eu quero achar a função com 2 unidades acima, então o que vai acontecer com minha função? Ela vai deslocar 2 unidades para cima. Então, em vez de ela começar lá no zero, agora ela vai começar onde? Ela vai começar no
2. E ela vai fazer essa oscilação. A função cosseno de x, ela começa no 1. Né? Então, a função original cosseno de x é essa aqui. Ó. Ela começa no 1. Ela começa aqui. Essa é a função original, essa em vermelho. Aí, o que acontece? Se eu estou fazendo cosseno de x menos 1, eu vou deslocar uma unidade para baixo. Então, quanto que é 1 menos 1? 1 menos 1 dá 0. Então, esse aqui é o meu valor inicial agora da função. O que eu faço? Desenho a função normalmente. Então, o que é essa transformação aditiva? Essa transformação aditiva, ela vai deslocar a função no eixo y. Se esse valor aqui, ó, vamos colocar de C, se ele for positivo, desloca a função para cima, se ele for positivo. Se ele for negativo, desloca a função para baixo. A gente vai ver agora a transformação multiplicativa. O que é transformação multiplicativa? É quando eu pego essa função agora, ou a função seno ou a função cosseno, e faço a multiplicação dela. Ou seja, se eu pegar aí a função seno de x e multiplicar por 2, ou por 3, ou por meio, como é que vai ficar essa função? Vai ser a transformação adequada. Ou seja, se antes o valor era 1, né, o de cosseno era 1, o que acontece com a função se eu multiplicar por 2? Ela vai passar a ser 2. Então, o máximo da função vai alterar. Então, ó, eu posso falar que essa função, a gente pode fazer a multiplicação com um número menor que 1. Se o número for menor que 1, o que acontece com a função? Ela vai reduzir sua amplitude. Se o número for maior que 1, o que acontece? Ela aumenta sua amplitude. Então, o primeiro caso aqui, ó, eu multipliquei a função com meio. Por quê? Porque a função antes que passava aqui no 1, agora está passando no meio. Então, essa função aqui, ela vai ser meio seno de x. E a função 2? Essa função 2, ele já mudou a característica dela. Era a função seno de x aqui, ó. Aí ficou a função vezes 2, ficou 2 seno de x. Eu vou mostrar para vocês que na transformação multiplicativa, não faz sentido eu multiplicar por 1, porque 1 vezes o próprio número vai dar a própria função. Mas faz sentido eu multiplicar ele com valores maiores que 1 e menores que 1. Ainda na transformação multiplicativa, eu quero que vocês entendam o seguinte. Eu posso multiplicar por menos 1, ou posso multiplicar por números negativos? Posso. E o que vai implicar essa transformação por números negativos? Essa transformação, essa multiplicação por números negativos vai implicar que inverter o gráfico da função. Então, se antes o gráfico f de x aqui, ó, era esse vermelho, que ele passava no 0 e tinha 1 depois do eixo x, agora, quando eu multiplico por menos 1, esses valores invertem. Só troca de lugar. Antes ele começava subindo, agora ele vai passar a descer. Eu vou passar um simulador para vocês. E eu acho muito importante vocês instalarem ou no computador ou no celular, porque é o simulador de GeoGebra. Vocês vão brincando com isso aí até para fazer os exercícios, gente. Ajuda muito. Tá? No final da aula a gente vai passar isso aí para vocês. Olha só. Então, como é que eu representaria essa função aí 3 vezes o seno de x? Essa função 3 vezes o seno de x, era só eu pegar o seguinte, ó. Essa função aqui, que vem até o 1, vem aqui no menos 1 e vem aqui em cima, eu sei que é a função seno de x. Ela vem no máximo no 1, no mínimo no menos 1. Essa é a função seno de x. Só que se eu quero fazer o gráfico da função 3 vezes o seno de x, o que acontece? Ela vai tocar aqui agora no 3. Então, ela vai passar a linha aqui em cima. Ó.
E depois, quando ela for descer, ela vai descer até também o menos 3, porque agora os valores foram multiplicados por quanto? Por 3. A amplitude agora é 3. O período continua a mesma coisa, ela continuou variando em 2π. O centro continuou sendo 0. Onde que eu ia alterar o centro aqui? Na transformação aditiva, naquela que a gente viu no slide passado. Olha só, transformação multiplicativa. Bom, mas a gente não acabou de ver a transformação multiplicativa? A gente viu a transformação multiplicativa quando ela estava aplicada à função. Agora a gente vai ver a transformação multiplicativa aplicado dentro do parênteses. Por exemplo, antes a gente sempre falava que a função era essa aqui, ó. A função f de x é igual ao seno de x. Só que agora, em vez de colocar seno de x somente, a gente vai colocar 2 vezes o seno de x. Quando a gente colocar 2 vezes o seno de x, o que isso vai alterar para a gente? Isso vai alterar que esse número aqui, o 2, ele vai alterar o período. O que é o período? O tempo em que ele vai completar uma oscilação. Então, olha só. Presta atenção no minha tela aí de novo. Eu tenho aqui, ó. Se o K for maior que 1, ou seja, se ele for maior que 1, esse período ele vai se reduzir. Olha o que está acontecendo. O período aqui ele está encurtando. Se o K for entre 0 e 1, ou seja, o que vai acontecer? Ele vai aumentar o período. Exemplo aqui, ó, ele colocou f de x é igual a y é igual ao seno de 2x, por exemplo. O seno de 2x, se antes ele completava o período aqui, ele vai passar a completar o período na metade agora. Por quê? Porque o período vai se dividir por 2. Ah, e se o K for entre 0 e 1? O que vai acontecer? O período vai se multiplicar aqui por 2. Por quê? Porque ele vai respeitar essa fórmula aqui. Eu costumo dizer para os meus alunos que o período ele é dado por essa expressão aqui, ó. O período ele é dado por essa expressão. Costumo dizer que o período é dado por 2 pica. Por quê? Porque o K, que é o número o elemento que está multiplicando aqui, ó, kx, ou na função seno ou na função cosseno, ele vai alterar diretamente no período. Então, se o K é maior que 1, reduz o período. Se o K é entre 0 e 1, ele aumenta o período. Por quê? Porque a divisão por número decimal vai aumentar esse valor aqui. Continuando. Então, ó, se eu quiser representar a função aí, cosseno de 2x. Olha só a função cosseno original. Ela vem aqui, passa aqui, ó, e termina aqui, completando uma volta. A função cosseno de 2x, o seu período ele vai acontecer o que com ele? Ele vai ser dividido por 2. Então, ó, quando aqui estivesse completando meia volta essa função vermelha, a função verde já teria completado uma.
Então, quando a função vermelha completar uma volta, essa função verde já vai ter completado 2 voltas. Por quê? Porque foi alterado o período através dessa expressão aqui, ó, 2π sobre 2. Então, o período da função passou a ser π. A amplitude continuou 1 e o centro continuou 0. Eu tenho outro tipo de transformação aditiva. Deixa eu só fechar só um momento. Eu tenho outro tipo de transformação aditiva. Qual é esse outro tipo de transformação aditiva? É quando eu tenho a soma agora dentro desse parênteses. O que vai alterar tanto assim se a soma for dentro desse parênteses? Ele vai deslocar a função para o lado. Se esse P está dentro do parênteses somando, ele for negativo, ele desloca a função para a direita. É como se fosse ao contrário. Se esse P for, se for positivo, ele desloca a função para a esquerda. Assim acontece nas funções quadráticas. Por exemplo, se eu tiver x menos 2 ao quadrado, ele desloca essa função aqui para a direita. Por quê? Porque eu vou fazer a raiz dele, né? Aí x seria igual a 2. Se x é igual a 2, então aqui é minha raiz. Por isso que eu desloco a função no sentido contrário. Porque tende a igualar a zero. Quando iguala a zero, adiciono um termo no outro lado. Mesma coisa acontece com valores negativos. Então, se o valor é negativo, eu desloco a função para a direita. Se o valor é positivo, eu desloco a função para a esquerda. Então, olha só. Representar o gráfico dessa função aqui. Seno de x menos π sobre 2 nos eixos cartesianos. Tá, seno de x seria essa função vermelha aqui. Se eu estou colocando menos π sobre 2, significa que ela vai deslocar π sobre 2 para a direita, ou seja, para frente. Então, se ela vai deslocar π sobre 2 para frente, em vez dela começar aqui no zero, agora eu vou arrastar ela para o lado e ela vai começar aqui no π sobre 2. Então, se antes o máximo dela dava aqui em π sobre 2, ela vai passar π sobre 2 para frente, ou seja, vai passar aqui para π. E é isso que acontece. Não alterou o período, não alterou a amplitude, só deslocou onde a função vai iniciar. Ou seja, pegou ela assim e fez isso aqui com ela. Aí a gente pode misturar tudo. Se a gente misturar tudo, como é que fica? Olha só. Menos 1 mais 2 vezes o seno de 2x. Aí você fala, ferrou. Não sei fazer isso. Então, vou colocar esse gráfico aqui. F de x é igual a menos 1 mais 2 vezes o seno de 2x. Vou ganhar agora. O que eu faço? Misturou tudo. Então, olha para mim aqui e vamos prestar atenção. Se a função agora é isso aqui, tá dando para enxergar o quadro direitinho ou tá com muita claridade? Dá um ok no chat para mim. Tá dando para enxergar o quadro? Beleza. Gente, mais uma vez eu vou pedir para todo mundo dar um ok aí no chat, tá bom? Todo mundo que está presente nessa reunião. Que é a lista de presença nossa. Então, ó, olha essa função. Como é que eu vou fazer essa transformação toda agora? Vou pensar o seguinte. A função seno, a gente viu que ela começa aqui no zero, vai até o 1, volta para o menos 1 e volta aqui. Então, aqui seria o 1, aqui seria o menos 1.
Então, o que eu começo a fazer? Vou aplicar as transformações. Ó. Ela vai multiplicar por 2. Então, a função ela vai fazer isso aqui. Ela, em vez de ir no 1 agora, ela vai lá no 2. Aqui no 2. Então, agora ela está aqui no 2 e aqui no 2. Por quê? Porque eu apliquei o princípio multiplicativo. Então, agora, a função que era essa aqui, ó, ela deixou de ser essa aqui e passou a ser essa maior aqui, porque eu multipliquei por 2. Depois, eu tirei 1 dela. Quando eu tirei 1 dela, o que acontece? Eu diminui uma unidade. Então, em vez de ser 2 aqui, aqui vai passar a ser 1, aqui 0, aqui menos 1, aqui menos 2 e aqui menos 3. Por quê? Porque meu eixo agora está aqui, ó. Depois ainda, o que eu posso fazer? Alterar o período. Para alterar o período, eu tenho que lembrar, se aqui está 2, meu período, como é que é calculado? 2